O que eu pretendo apresentar para vocês é uma conferência para pensar a psicanálise como um método de tratamento cujo fundamento e cujo objetivo é o de reparar as possibilidades de ser no mundo. O título, então, da minha conferência é A Psicanálise como uma cura pela experiência. Como sempre faço, apresento um resumo daquilo que eu vou elaborar, daquilo que eu vou desenvolver, para que vocês tenham o quadro geral da minha análise e o quadro geral do meu raciocínio. Então, nesta conferência, procuro mostrar que a psicanálise pode ser entendida como um método de cura pela experimentação e reparação das possibilidades de ser no mundo. Para isto, analiso, em primeiro lugar, o sentido e o lugar da introdução por Winnicott da noção de ser na psicanálise, em seguida, analiso os diversos tipos de experiência de ser que ocorrem no processo de desenvolvimento, processo de desenvolvimento emocional do ser humano, como também indico essas experiências de ser como algo que vão aparecer no processo analítico, durante o método de tratamento psicanalítico. Então, e no método de tratamento psicanalítico, então, essas experiências não são só realizáveis ou reparáveis nas suas possibilidades, como também vão receber sentidos e significados, o que faz então com que a gente possa fazer uma articulação entre a psicanálise como uma cura pela experimentação com a psicanálise como uma cura pela palavra, como comumente se diz, articulando essas duas práticas no método de tratamento. Então vamos lá, esse é o quadro geral que eu quero apresentar para vocês. A inserção da noção de ser na psicanálise, feita por Winnicott, já pronunciada por Jorge Amado e identificada por René Roussillon como uma ruptura epistemológica no modo de pensar psicanalítico, essa inserção modifica o modelo ontológico de homem considerado por Freud e por grande parte dos pensadores pós-freudianos, dentre eles Melanie Klein e Lacan. E ao fazer essa introdução, ele então coloca como fundamento essencial da própria natureza humana, o ser e a necessidade de ser. E eu complementaria a partir de si mesmo. Mas aqui é uma ressalva importante, que o Winnicott faz isso não a partir do conceito de ser na filosofia e aplica a psicanálise, mas a partir da experiência de ser que os seus pacientes apresentam, dos problemas em ser no mundo que os seus pacientes apresentam. Então ele está preocupado muito mais com a experiência de ser do que com o conceito de ser. E é a partir dessa experiência que ele introduz a noção de ser como fundamento da própria natureza humana. Então foi, pois, a sua experiência clínica com pacientes psicóticos, borderline, associado à sua ampla formação e experiência com o cuidado de bebês e suas mães, lembremos que ele é um pediatra de formação inicialmente, que levou então Winnicott a compreender que os problemas em relação a ser, continuar sendo, ser real, ter um lugar na vida, achar que a vida vale a pena ser vivida, etc., são expressões então de um problema e uma questão essencial que impulsiona e caracteriza a própria natureza humana. Cito Winnicott aqui, gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. Nós não temos acesso direto a esse estado. E aqui a frase essencial: a continuidade do ser significa saúde. Ser é então sinônimo de saúde. E este ser, como sinônimo de saúde, é ser a partir de si mesmo, não constrangido pelo ambiente, não reativo às ações do ambiente, nem submetido ao ambiente, mas sim agindo a partir de um impulso que é sentido como próprio.
Continua a citação de Winnicott, vocês vejam essa figuração dos círculos concêntricos, isso é extremamente importante, com uma expressão minimalista do próprio ser no mundo, né? Diz Winnicott. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela no seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação e uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso próprio, né? E essa reação aniquila o ser. Então, quando ocorre essa situação onde o ambiente invade ou se afasta, né? Quando ocorre a situação acima descrita de sustentação, com o ambiente bolha externa sustentando o ser bolha interna, o sentimento de ser se realiza. No entanto, quando isto não ocorre, né, quando o ambiente falha na sua sustentação, então o ser é aniquilado. Cito Winnicott. Em termos do animal humano, quando ocorre essa invasão, essa não sustentação ambiental, então, em termos do animal humano, isto significa uma interrupção no ser, e o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. Cessada a intrusão, a reação também desaparece e pode então haver um retorno ao ser. Né? A questão é quando ocorre uma intrusão e quando ela permanece ali, e quais são os processos psicoterapêuticos para retirar esse tipo de intrusão. Ok? Muito bem. A necessidade de ser e a experiência de ser corresponde, empiricamente falando, à primeira e a mais simples das experiências. É assim que o Winnicott se refere à experiência de ser. Né? Ela corresponde à mais simples e fundamental das experiências, como também à própria direção e à essência do próprio desenvolvimento emocional. Mas, antes mesmo do surgimento da primeira experiência de ser, ou das primeiras experiências de ser, o Winnicott pergunta, cito, qual é o estado do indivíduo humano quando o ser emerge do interior do não ser? Onde fica a base da natureza humana em termos do desenvolvimento individual? Qual o estado fundamental ao qual todo ser humano, não importa a sua idade ou experiências pessoais, teria que retornar se desejasse começar tudo de novo? Né? Veja, com essa citação há uma introdução de uma questão filosófica, mas uma questão existencial fundamental. Né? O Winnicott se refere a uma primeira passagem do não ser para o ser, como sendo a passagem fundamental, a partir da qual será possível ter todas as outras experiências de ser. Né? Se nós olharmos para a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, e vemos como ele explicita e analisa esse desenvolvimento, né? O que analisei de uma maneira mais detalhada no meu último livro, A Psicanálise do Ser, né? Nós temos diversas direções do desenvolvimento. Então, na sua teoria do desenvolvimento emocional, há uma série de referências indicando as linhas e as direções do desenvolvimento, que vão então do não ser para o ser, e ao final da vida com um retorno ao não ser. Essa é uma das direções. Uma outra direção, são modos de falar talvez da mesma coisa, né? Mas uma outra direção é de um estado de não estar vivo para um estado onde se está vivo, até o momento final em que deixamos de estar vivo. Né? Uma outra direção é da não integração inicial, de um estado de não integração inicial, para os diversos tipos de integração e, ao final, para a desintegração total. Né? E um outro foco extremamente importante, que é da relação de dependência absoluta inicial, para, caminhando, no caso da saúde, para uma independência relativa da maturidade, com um certo retorno da dependência relativa na velhice. Né? Essas seriam então as linhas gerais tratadas por Winnicott, que eu não vou tratar uma por uma, mas estou focado mais na questão do ser e das experiências de ser aqui com vocês. Né? Um ponto importante, né, como vocês viram, é essa passagem onde
ser, sendo, não ser, ou do não ser para o ser, sendo, e depois para o não ser. Não estar vivo, vivo, e depois para o não vivo, né? Então isso marca uma certa ideia de finitude como uma das características essenciais da natureza humana, né? Então a passagem do não ser e o retorno ao não ser, do estado de não estar vivo para estar vivo e o retorno a não estar mais vivo, dizem ambos, né, respeito diretamente à experiência da morte. De duas maneiras. Uma, no início, deixando o não ser e adentrando para a experiência de ser, que talvez seja a única experiência transmissível e comunicável que podemos ter em relação à morte, por isso chamamos a essa passagem da primeira morte, né? E depois uma outra experiência com a morte, né? Ao final, quando o fim da existência, quando a morte pode ser vivida como uma experiência, ainda que esta não seja comunicável ou transmissível, né? O que chamamos então de uma segunda morte, né? Isso se refere evidentemente a certos aspectos ontológicos da própria natureza humana, né? Entre uma morte e outra, temos a natureza humana. O Winnicott diz, cito o Winnicott, o ser humano é uma amostra temporal desta natureza. Fim de citação. Essa é uma expressão que guarda uma grande similaridade fenomenológica com a caracterização heideggeriana do Dasein. Dasein é o nome, é o termo em alemão para designar, né, a estrutura do modo de ser do ser humano no mundo, né? Heidegger, então, diz assim: o homem é o guardião do nada. O nada que há antes de ser e o nada que há depois de ser, né? Evidentemente, isso tem uma proximidade grande com a máxima existencialista de que a existência precede a essência, né? Mas essas são questões filosóficas que não vou trabalhar com vocês, né? Fica só um apontamento para que a gente possa ver isso talvez num outro momento, né? Então, esta pergunta que o Winnicott faz, qual é o estado do indivíduo humano quando o ser emerge do interior do não ser, né, ele dá uma resposta imediata. Logo após essa pergunta ele responde, cito o Winnicott, no princípio há uma solidão essencial. Ao procurar esclarecer, isso não é muito claro, né? Eu vou tentar esclarecer para vocês o que é essa noção. Ao procurar esclarecer o que é a solidão essencial, o Winnicott o faz muito rapidamente, lá em Natureza Humana, no livro Natureza Humana, né? E ele se refere a isso dando dois sentidos à noção de solidão essencial, né? Conjugando dois sentidos, ou dois referentes factuais ou empíricos, por assim dizer, né? Para este fato ou conceito. Né? Não são bem factuais, né? Eu vou dizer quais são os dois sentidos da solidão essencial. Um sentido é metafísico ou ontológico, né? E o outro sentido é fenomenológico ou experiencial. Deixa eu explicar isso então um pouco para vocês. Primeiro sentido é essa passagem do não ser para o ser, né? Como que é essa passagem? Já que viemos do não ser, viemos da solidão essencial, esse não ser é a solidão essencial, mas o que isso quer dizer então inicialmente, né? Essa solidão essencial metafísica, por assim dizer, né? Ela diz respeito ao estado anterior ao estado de estar vivo, anterior ao estado de ser. Precede toda e qualquer existência empírica, né? Referindo-se então a um paradoxo. No não ser, antes de ser, o ser está sozinho, antes mesmo de ser. Né? Realmente, se formos tentar entender em termos lógicos, só dentro da lógica do paradoxo, né, que podemos entender esse tipo de compreensão do que é a solidão essencial. Né? O outro sentido é quando nós chegamos ao mundo, por assim dizer, saímos já do não ser, chegamos ao mundo, e ao chegar ao mundo somos ainda imaturos para perceber que existe um mundo, né? A expressão mais clara disso é o bebê dentro da barriga da mãe, que não tem nenhuma ideia de líquido amniótico, de placenta, ou de mãe, ou de mundo externo, né? Só existe ele, por assim dizer, né? E se só existe ele está sozinho. Né? Essa outra noção de solidão essencial, fenomenológica ou experiencial, por assim dizer. Né? Então, por outro lado, o outro sentido da solidão essencial é a solidão essencial fenomenológica, né? Ou experienciável, empiricamente, né? Diz respeito à experiência inicial na qual o feto e o bebê,
logo após o nascimento, não tendo a capacidade maturacional para aprender alguma realidade não self, estaria então, do seu ponto de vista, né, sozinho, ainda que do ponto de vista externo você veja uma mãe, um bebê, né, etc. Né? E é uma experiência, então, também paradoxalmente experienciada, dado que se trata de uma experiência de solidão, sem a experiência de percepção que há algo para além de si mesmo. Né? Esse é o segundo paradoxo, o segundo modo paradoxal de falar sobre a experiência da solidão essencial. Né? A solidão essencial metafísica ou ontológica, ela não é propriamente uma experiência, ainda que a saída do não ser para o ser, a passagem da solidão essencial para o ser seja. Né? Seja, então, por sua vez, uma experiência. Essa é a primeira das experiências. Né? Por outro lado, a solidão essencial fenomenológica, né, é uma experiência, claramente uma experiência. É a primeira delas. Ela se refere à experiência sou, sem nenhum predicado, sem nenhum adjetivo ou qualificativo. Certamente, eventualmente, nós podemos dizer que é a mesma experiência, mas eu estou fazendo uma distinção pedagógica e dando-lhe o sentido metafísico ontológico e o sentido experiencial, por assim dizer, que o Winnicott não faz. Essa é uma distinção que eu estou fazendo para deixar mais claro a própria noção de Winnicott. Né? Então, e falando então da solidão essencial, Winnicott disse inicialmente, né, ao mesmo tempo, tal solidão somente pode existir em condições de dependência máxima. Aqui, neste início, a continuidade de ser do novo indivíduo é destituída de qualquer conhecimento sobre a existência do ambiente e do amor nele contido, sendo este o nome, o amor, né, o nome que damos nesse estágio, a adaptação ativa de uma espécie de dimensões tais que a continuidade de ser não é perturbada por reações contra a intrusão. É a sustentação ambiental que garante a possibilidade de ser, né? E isso só é possível se houver essa sustentação. O ser não existe no vazio, por assim dizer. Né? Então, num certo sentido, essa experiência de ser como primeira experiência, a solidão essencial, é a própria essência da primeira experiência de ser. Né? Então, sendo a primeira, a mais simples e fundamental das experiências, a experiência da solidão essencial, bem como seja a fenomenológica, seja a metafísica, né, constitui a base de todas as experiências de ser. Cito Winnicott, com exceção do próprio início, não haverá jamais uma reprodução exata desta solidão fundamental e inerente. Apesar disso, pela vida fora do indivíduo, continua a haver uma solidão fundamental, inerente e inalterável, ao lado da qual dessa experiência fundamental de solidão continua existindo a inconsciência sobre as condições indispensáveis a esse estado de solidão. É o que o Winnicott está afirmando aqui, que a solidão essencial é um estado constitucional a partir do qual os encontros e todas as outras experiências de ser vão acontecer, mas ela permanece desta maneira. Né? Sinteticamente, então, poderíamos, pois, dizer que a mais simples, fundamental, ontológica e fenomenológica experiência de ser corresponde, pois, à experiência da solidão essencial. Esta experiência inicial corresponde à base do ser e é a partir dela, contando com ela, que todos os outros modos de ser serão vividos ao longo da existência singular de cada ser humano. A necessidade de ser e a experiência de ser corresponde empiricamente e ontologicamente falando à primeira e mais simples de todas as experiências. Isso aponta para um paradoxo. Como é que o ser humano é sempre só, mas também faz parte da sua essência ser com o outro. Se por esse lado que eu estou indicando o ser humano tem esta solidão fundamental, essencial como seu fundamento, por outro lado, o ser humano é essencialmente ser com. Ele não pode se constituir
a não ser da sua relação com o outro, aperceba-se ou não de si ou do outro. É por isso que somos reenviados, então, a mais um paradoxo na caracterização do que é o ser humano, né? Ele é, por um lado, sempre só, e por outro, sempre com o outro. O ser humano, a natureza humana, é, paradoxalmente, ser sempre só, sendo com o outro. Né? É esta formulação importante, né, da sua compreensão e entendimento do que é a natureza humana. Nós nos referimos a ser e a continuidade de ser como o elemento fundamental que constitui a saúde. Mas temos que esclarecer um pouco mais o que é esta noção de saúde. E ainda que nós tenhamos caracterizado de uma maneira um tanto quanto vaga ou muito genérica, que ser e continuar a ser sejam características da saúde, o ser humano passa por inúmeras situações em que há quebras na continuidade de ser. Sejam esporádicas, sejam de formas mais consistentes, estabelecendo-se como um padrão existencial, ou ainda instalando-se como um problema existencial. Então precisamos agora caracterizar um pouco mais o que nós estamos chamando de saúde. Né? Caracterizemos, então, inicialmente, quais são as características, né? Vamos dizer quais são as características da saúde, cuidando para notar que essa noção de saúde apresentada pela psicanálise não é uma formulação normatizante, né, nem moralista. Né? Nós vamos ver que a definição de saúde ela não se caracteriza por ser uma norma ou um padrão de comportamentos específicos que os indivíduos devem realizar. Né? Isso é importante de ser destacado. Né? O Winnicott, há uma discussão aí longa sobre como é que caracterizamos a saúde na psicanálise, como é que Freud caracteriza, que ela caracteriza de uma maneira metapsicológica, em Winnicott mais descritiva, em diversos autores não há uma noção de saúde, com aquela história somos todos neuróticos, mas esse é um outro tema, e eu vou caracterizar aqui alguns aspectos da saúde descritos por Winnicott, não em termos de comportamento, mas em termos de dinâmicas existenciais. Né? Então diz o Winnicott, caracterizando o que é a saúde: a vida de um indivíduo são, ou seja, saudável, se caracteriza mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que pelos seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando-se por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia, eu acrescentaria, relativas. Outros aspectos da saúde, podemos todos ir nos referindo no texto que vocês terão à sua disposição depois, temos todas as referências conceituais, né, seja em Winnicott, seja fora de Winnicott, sobre o que é essa noção, mas vou fazer aqui uma descrição empírica, ampliando essa noção de saúde, apoiado, evidentemente, no texto de Winnicott. Né? Então também faz parte da saúde adaptar-se ao mundo sem perda demasia do senso de si mesmo e da espontaneidade, agir naturalmente, da mesma forma que um ator age naturalmente, viver criativamente, de uma maneira não submissa, dado que viver criativamente constitui um estado saudável e a submissão é a base doentia para a vida. Ter a capacidade de sentir-se deprimido. Mais ainda, poder cuidar de si e do outro. Ter a capacidade de reparar danos. Poder colocar-se no lugar dos outros. Ter a possibilidade de identificação com os bens culturais. E aqui é interessante, ser rico em termos de personalidade, em termos de possibilidades de expressar a si mesmo e de se comunicar. Isso é mais importante do que ter ou não ter sintomas, ter ou não ter
certas manias ou certas necessidades que poderiam parecer exóticas ou que não fazem parte da normalidade. Isso não é o problema. A questão é ocupar um lugar na vida, ter um lugar para viver, achar que a vida vale a pena, que a vida é real, né? Poder se comunicar, né? Poder ter a própria vida. São esses os aspectos da saúde, todos que poderão ser referidos a isso que eu estou chamando de ser e continuidade de ser. No outro polo, evidentemente, a ausência de saúde emocional, esporádica ou comum padrão, estaria referida às quebras na continuidade de ser, às impossibilidades de ser. Né? É dentro desse sentido que eu estou trabalhando com vocês. Pensando então nos casos patológicos ou que necessitam de cuidado ou de tratamento, seria, pois, nesse sentido que o método de tratamento psicanalítico corresponde a um setting para que as experiências de ser possam ser vividas, consertadas, reparadas ou ainda conquistadas pela vivência, no tempo, de uma relação humana simplificada, a relação terapêutica, né? Que revivendo possibilidades e impossibilidades de ser, às vezes até mesmo falhando, né? É nesse processo então que seria possível, ao menos em termos de uma direção ideal do tratamento psicoterápico psicanalítico, aos pacientes encontrar um lugar para ser no mundo a partir de si mesmo e não de forma reativa, evidentemente. Dado essas características gerais, né, que caracterizam o ser, que caracteriza a saúde, eu quero então agora me dedicar com vocês, a analisar com vocês os diversos tipos de experiência de ser, além dessas iniciais que eu apresentei a vocês. Né? Há muitos modos de ser no mundo, tanto saudáveis como patológicos. Focando em quais seriam as experiências de ser saudáveis, ou seja, as que possibilitam ser no mundo a partir de si mesmo, com o outro, sem perda em demasia da espontaneidade, encontrando, realizando a si mesmo e o outro, podemos elencar alguns tipos de relação mais ou menos estruturais que caracterizam, então, a dinâmica e o tipo de experiência vivida nesta direção, traçando um quadro geral, certamente não exaustivo, né, sobre os diversos tipos de experiência de ser. Para isso é necessário um certo diálogo com a psicanálise em geral, e na psicanálise do tempo de Winnicott e evidentemente com Freud. E a psicanálise desde Freud, então, para a gente poder entender isso, não como uma coisa de fora da psicanálise, mas como uma coisa que é um certo desenvolvimento do próprio common ground, do próprio solo psicanalítico, comungado por todos os psicanalistas. Né? A psicanálise desde Freud tem usado a noção de relações de objeto para pensar os modos de relacionamento interhumanos. Modos que, por sua vez, estabelecem encontros e relacionamentos e possibilitam ou interditam as experiências de ser e de continuidade de ser. Me apoiarei, então, nesse tipo de noção, né, para explicitar alguns tipos de experiência de ser, tendo em mente o que estaria ocorrendo quando o ambiente, o outro ou o outro ambiente, pode sustentar esse tipo de experiência. Ainda que alguns desses modos de ser, sempre relacionais, nem sempre possam ser bem descritos como sendo uma relação de objeto, né? Dado que em algumas delas o sujeito e o objeto não são distintos um do outro. Né? Nesse contexto, enfatizando os tipos de experiência de ser como se fossem derivadas de tipos de relações objetais, né, nós podemos elencar. Né, vejam esse quadro, tipos de experiência de ser no processo analítico. Eu vou analisar cada um desses mais em detalhe, mas agora eu quero elencar o que são cada um desses para a gente poder dar continuidade ao nosso pensamento e à nossa exposição, e essa minha apresentação da psicanálise como uma cura pela experiência de ser. Né? A primeira das experiências, a experiência sou, é a experiência associada àquilo que o Winnicott caracterizou como a relação com o objeto subjetivo, né? As relações iniciais de sustentação ambiental sem que o indivíduo ou o ser tenha alguma possibilidade de percepção do ambiente. Depois,
um outro tipo de experiência, que seria a experiência sou com, né, associada à dinâmica, àquilo que acontece com os fenômenos e objetos transicionais. Em seguida, com um outro tipo de possibilidade, é a experiência sou diferente de, né, associada ao momento que ocorre, então, a conquista da unidade do sujeito psicológico. Ele começa a se relacionar com o mundo, inicialmente na distinção eu, não eu, relações a dois corpos, e depois seguindo com isso, com uma maior integração, percebendo o mundo de uma maneira mais complexa ou mais diferenciada, né? Percebendo que o mundo tem outros e esses outros ainda são diferentes entre si, ou seja, entrando no quadro das relações a três corpos, se vocês quiserem, né? É nesse momento em que eu chego então a ter a possibilidade de um outro tipo de experiência, aonde o sou pode receber predicados: sou homem, sou mulher, sou inteligente, sou engenheiro, sou psicanalista, sou filho de, e etc. Né? É o momento em que nós temos a experiência sou predicável, por assim dizer, né? E, por fim, a experiência que talvez percorra todas essas com uma certa essência do próprio modo de ser da natureza humana, sou finito. Né? As coisas, não só eu sou finito, como as minhas coisas e as minhas relações são finitas. Né? Muito bem, vejamos então cada uma dessas experiências, tanto na vida ordinária quanto no processo analítico. Mas no setting analítico, estas podem ser vividas, ou mesmo a possibilidade de vivê-las pode ser reparada ou constituída. Né? E essas experiências, então, são vividas num ambiente seguro, controlado, com parâmetros que garantam confiabilidade, previsibilidade e, dado que a relação analítica é uma relação humana simplificada, por exemplo, o paciente não precisa cuidar do analista, o analista está em função do paciente, né? Dado que isso ocorre, dado que as experiências podem ser feitas uma a uma e não todas em conjunto, né? Isto criará condições de sustentação ambiental, de relacionamento interhumano, que constitui a possibilidade do encontro humano, né? Para que se possa ser sem ser aniquilado. Além disso, fato fundamental, as experiências de ser recebem sentidos e significados. Elas, no processo analítico, são vividas, costuradas, né? A experiência e a significação, os sentidos são vividos, costurados um ao outro, às vezes determinadas e constituídas pela fala ou pela palavra, pelos processos de simbolização, com o uso de palavras a favor da comunicação e do encontro, e dos processos de simbolização. Né? Não há uma oposição, experiência, significação, mundo da fala e mundo da experiência, não, essas coisas são conjugadas. Né? E é nesse sentido, então, que eu estou aqui afirmando a psicanálise como artifício clínico para o desenvolvimento das possibilidades de ser no mundo. A psicanálise é, então, no sentido que estou analisando, um dispositivo para que as experiências de ser possam ser vividas, fornecendo aos indivíduos a possibilidade de encontrarem a si mesmo, terem uma vida própria, poder colocar-se para ser com o outro sem perda de si, ainda que, muitas vezes, amalgamado com o outro, para que seja possível, então, tendo essas experiências e tendo essas experiências de ser a partir de si mesmo, considerar-se real e ter uma vida que é própria, que é sua, e nesse sentido que é uma vida que vale a pena ser vivida, com mais ou com menos sofrimento. Isso é relativamente secundário. Este não é um processo mental. Não se trata de chegar à conclusão de que a vida vale a pena ser vivida, mas de ter a experiência de que a vida vale a pena ser vivida. Né? E talvez ter esse tipo de experiência, aquilo que nós chamamos ter fé em, né? Não ter fé em isto, naquilo, né? Ter fé de que algo na vida serve para nós, que nos diz respeito, que é também aquilo que nós chamamos de ter esperança. Né? Cabe também acrescentar o fato de que as experiências de ser, no processo analítico, também deverá ou ocorrerá de ter que se haver com a imensa variedade de quantidade de experiências nas quais o ser é aniquilado.
ou seja, quando as coisas não funcionam, quando há problemas de comunicação e de sustentação, na qual, então, essa experiência analítica também está acompanhada de frustrações, eventualmente de agressões, né, de processos destrutivos, opressivos, sintomas que levam à agressão e à destruição de si mesmo, ou da própria relação, ou do encontro, né, seja no âmbito individual, seja no âmbito social, vividos pelos pacientes, né, e no certo sentido que há certas delimitações que tornam isso possível ou não, né, mas uma vez isso sendo vivido, sustentado, havendo a sobrevivência da relação afetiva, há a possibilidade da construção, da possibilidade de reparação, né, destes movimentos, na possibilidade de ser com o outro, sem ser destrutivo para si mesmo e para o outro, né? Nesse sentido, a psicanálise assim compreendida, com a ajuda das propostas de Winnicott, passa a valorizar as inúmeras experiências de ser como fundamento e objetivo do seu processo de cura psicoterapêutica. Então, é nesse sentido, agora eu quero conjugar uma coisa. Em geral, se fala sobre a psicanálise como a cura pela palavra, e eu quero conjugar isso agora, a psicanálise, como uma cura pela experiência, não opondo essas coisas, mas podendo articular essas duas perspectivas, né? Estamos, pois, nos referindo agora à psicanálise como uma cura pela experiência de ser, né, ao lado da sua formulação clássica de ser uma cura pela palavra, né? As experiências de ser são acompanhadas, mescladas e sustentadas e mesmo realizadas na presença, uso e intervenção na relação com o paciente pela palavra, ainda que o conjunto de experiências de ser também se refiram àquilo que não seja redutível ao que possa ser dizível, né, objetivável pelas palavras. Notem, por exemplo, a diferença entre a experiência de confiar em e a de declarar que confia em mim, né? Ou ainda você pode confiar em mim, né? Isso é uma questão mental, um convite, né? Uma declaração que é totalmente diferente da experiência de confiar efetivamente em alguém e, no caso, no analista, né? Então, mas ao pensar nesse amálgama, cura pela experiência e cura pela palavra, mais ou menos indistinto, então, entre experienciar e falar ou significar, né, é que podemos considerar que a interpretação do inconsciente reprimido, né, a fala que introduz ou realiza um determinado sentido da experiência, da história, ou da relação transferencial, interpretação que pode, então, produzir transformações significativas no modo de ser, estar, relacionar-se dos pacientes, a interpretação deste inconsciente reprimido corresponde a um dos caminhos percorridos no processo analítico, ainda que existam, como já elenquei, uma série significativa de experiências de ser que não sejam redutíveis a esta que se caracteriza geralmente como sendo a interpretação do inconsciente reprimido. Mas nesse sentido, né, eu diria que não há uma oposição entre experienciar e enunciar, como também não há propriamente total experienciar e então não há, pois, oposição entre experienciar e significar. Como também não há propriamente total identidade, ainda que possam se realizar em determinados momentos separadamente um do outro. O que procuramos com esse entendimento é colocar essas distinções em função da ampliação, da compreensão e realização do método de tratamento psicanalítico. É nesse sentido, então, que posso agora afirmar que a psicanálise pode, com este tipo de entendimento, ser considerada como uma cura pela experiência de ser, acompanhada necessariamente por aquilo que Freud considerou como sendo uma cura pela palavra. Não reduzindo a experiência à palavra, nem vice-versa, mas compondo ambas a semântica da existência, né? Cabe ainda lembrar, para que não tenhamos uma ilusão idílica, que o processo analítico ele é pleno de dificuldades de comunicação, de dificuldades de encontro, com falhas do analista, ataques, destruições, possibilidades de reparação,
né, como movimentos do paciente, né, como às vezes também certas possibilidades tentativas de reparação em relação às falhas do analista, que nem sempre são bem sucedidas, né, sendo que na direção que estou ressaltando, a diversidade de experiências de ser também vai sofrer, por sua vez, experiências de não sustentação, às vezes até mesmo de aniquilação, reiterando o quão custosa é a psicanálise para os pacientes e para os analistas, né? Parafraseando aqui Vinícius de Moraes, a psicanálise também é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro no processo analítico, né? Sinteticamente, é possível afirmar: ser e tentar ser consome o ser. Muito bem. Mas como acessar para entendimento as experiências de ser para um uso analítico? Como poderíamos ter uma percepção cognitiva e afetiva desse conjunto variado de experiências de ser que não seja pela análise conceitual, tal como fiz acima? Ou ainda, pelos exemplos clínicos, que são descrições sobre a experiência e não propriamente a experiência, né? Por analogia, o gosto do morango pode ser explicado e descrito, mas só a experiência sensível pode levar ao seu conhecimento e à possibilidade de seu reconhecimento. Então, caberia, nesse final da minha análise, poder levá-los, né, à apreensão sensível desses modos de ser no mundo. O que me proponho então a fazer, remetendo-os agora a um vídeo complementar ao que eu coloquei no início, como complementar a esse meu objetivo de experienciar ser com vocês, né? No qual vocês poderão, vendo esse final, aprender uma poesia sobre a experiência de vir a ser e deixar de ser, uma comunhão que no compartilhar e tocar junto dos artistas se ser com ocupam e realizam fenômenos transicionais, tornando possível que também compartilhemos o mesmo play, né? Podemos aprender também certas expressões de si mesmo, comungando diversidade, singularidade, espontaneidade e criatividade, bem como, ao final, numa expressão sintética e minimalista do estar vivo, culminar com um enunciado sintético que pode caracterizar a psicanálise como um método psicoterápico a serviço da reparação das possibilidades de ser no mundo.